já partindo por uma... A gente falou bastante sobre uma questão mais social, da sociedade como um todo, mas eu queria partir por um calcanhar de Aquiles nosso, que é o racismo dentro da igreja, né? Existe. Olha, tudo isso que eu te contei agora, todas as pequenas historinhas que eu te contei, foi de igreja, não foi de gente fora da igreja. Da pessoa falando que não queria que o filho casasse com um negro, da pessoa orando para o filho nascer com o cabelo liso. Então, eu vejo que a igreja, né, ela não está fechada hermeticamente para o mundo de fora, então os problemas que tem fora tem dentro. E aí a gente tem algumas questões. Meu Deus, essa questão é boa. Não sei se vocês já leram, tem um livro do Marco Davi Silva que se chama A Religião Mais Negra do Brasil. Não li. Eu sei qual mas eu não li. É um livrinho curtinho, de 2005, que eu acho que deveria ter muita mais repercussão do que teve. Então, o pastor Marco Davi, ele fala que o pentecostalismo é a religião mais negra do Brasil. Então, a gente tem uma coisa que até mesmo agora, falar do meu mundo acadêmico, os acadêmicos estão descobrindo agora, que os evangélicos existem, né? Que eles vivem, respiram, pensam né? Então, assim, e lá em 2005 ele publicou esse livro. Ele trouxe, tipo, as coisas que são um pouco contraditórias e as coisas boas. Seria o começo de uma conversa que eu acho que nunca aconteceu. Sobre por que os negros no Brasil optaram pelo pentecostalismo. O que acontece? Que você vai numa... A gente tem os ritmos, né? Como é que é o nome dele? O Gutierrez Siqueira, no livro dele, Quem Tem Medo dos Evangélicos, ele fala dos ritmos musicais pentecostais. E assim, a gente não gosta de falar disso. Ele falou que é brasileiro, e é brasileiro. São ritmos brasileiros, aquelas músicas pentecostais. E são músicas com muita influência negra. Negra do Brasil, né? Não vai ser o gospel. Mas o pandeiro, o que é o pandeiro? Senão a reunião que os escravos faziam na senzala no sábado à noite para se divertir, para ter um alívio. Não tinha nenhum instrumento, eles sabiam tocar pandeiro. Existem alguns poemas lindos, né? Agora eu esqueci completamente o nome do cara. Mas um poeta lá de ele era escravo. E aí ele ia lá no Nordeste, no centro da cidade, no sábado, competir de poesia, a poesia que hoje a gente pode, tipo, aqui no Sudeste a gente conhece tipo repente, né? Mas não era repente, mas era tipo isso, né? Uma batalha de rap, só que de poesia. E aí tem esse cara, um escritor muito bom, né? O Emicida. O último álbum dele, ele tem uma música que se chama O Nome Desse Cara, né? O nome desse cara. Existe sim muita cultura que, por causa da aquela questão da gente ser um pouco mais velado, tudo mais, a gente não chama de negra. A gente fala tantas coisas, mas não fala que é negra, que é diferente do que fariam nos Estados Unidos. Fariam. Essa música é negra, essa cultura é negra. Mas tem essa origem mesmo. E eu estava falando das igrejas, né? Então, Inácio da Catingueira? Sim, isso mesmo. Então, assim, ele tem é bem legal a história dele. O Emicida tem uma música que fala dele, é como se contando a história dele, né? E um poeta, assim, né? Então, um escravo que ia o sábado à noite no centro da cidade, lá no Nordeste, competir de poesia com outro cara que era livre. Então, assim, hoje a gente vê no pentecostalismo, né? Assim, tipo, como o pandeiro também é um instrumento muito importante. Então, existem muitas coisas que vieram e elas trazem essa identificação para as pessoas periféricas e para as pessoas negras na religião cristã, de muitas formas. Como é que fala? Principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas de periferia. Porque é um lugar onde aquela pessoa entra lá e, quando ela está trabalhando na casa da patroa, ela não tem nome, mas quando ela chega na igreja, ela é a irmã fulana de tal, ela tem um nome e ela tem uma voz dentro daquela igreja. Sim. Então, a igreja ela é um lugar muito importante para as pessoas, e o Marco Davi de Oliveira fala isso, ao mesmo tempo ele fala também das contradições, que por exemplo, tem toda essa questão dos costumes, né, em algumas denominações. E aí, por exemplo, muitas mulheres... Hoje a gente já vê uma mudança, mas muitas mulheres tinham que alisar o cabelo para entrar dentro dos costumes, né? Tipo, né? Então, para deixar o cabelo comprido, crescer e tudo, era o cabelo liso. Então, existem essas contradições. Existe, não é que não existe. Eu ainda acho, e tem um sociólogo que fala isso, baiano, ele fala sobre racismo e ele fala que no Brasil a gente tem lugares de tensão racial alta e lugares de tensão racial baixa. Certo. É como ele divide, assim, né?
pelo fato de a gente ter toda essa coisa tão velada que faz com que os negros se sentem discriminados, mas parece que ninguém discrimina ele, ninguém assume que faz isso, né? E aí ele diz que as igrejas pentecostais, o livro dele é de 2013, as igrejas pentecostais na periferia, ele no caso está analisando lá na Bahia, elas, lá em Salvador da Bahia, elas são um ambiente de tensão racial baixa. Então, assim, eu acho que ainda há esperança. Mas a gente tem, sim, com certeza, os mesmos problemas, a democracia, a questão de achar que é tudo junto misturado, e aí a gente... Os problemas educacionais brasileiros, que fazem com que a gente não tenha muito intelectual negro e tudo mais, da mesma forma, a gente não vê muitos teólogos negros de proeminência. Tipo, então, o problema educacional que afeta o Brasil, ele afeta a igreja também. A questão de os negros não terem acesso a uma boa universidade, não terem acesso a um bom seminário também, isso acontece, né? E então, eu acho que essas coisas, e aí, no caso, uma falta nossa como igreja de não ter discutido isso até agora, porque a gente não fala disso. Então, se é um problema, você não fala, você não trata, sabe assim? E aí, assim, depois que aconteceu, né, essa politização tão grande da igreja, eu acho que se tornou um pouco mais difícil também. Porque aí as pessoas já veem racismo, esquerda, do mal, comunista, e aí já não virou uma pauta política, né? Sendo que, na realidade, a gente tem como a nossa fé, a nossa teologia, a palavra de Deus é uma ferramenta maravilhosa para falar disso, sabe?